O Flamengo terá, nesse domingo, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, o retorno de um dos craques do time. Você tá achando que eu tô falando do De La Cruz, né? Não tô, não. Eu te conto depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Bom, inicialmente quero fazer aquele pedido clássico do like. Deixa o like aí no vídeo, por favor, e deixa agora, que muitas vezes você deixa para o final do vídeo e acaba esquecendo. O vídeo acaba, você fecha o vídeo, não deixa o like e não fortalece o trabalho. O like, de fato, é muito importante para a gente que produz conteúdo, ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais gente, faz o canal crescer. Então, dá essa força aqui, deixa o like no vídeo, que eu agradeço demais, realmente fortalece muito o trabalho. Pessoal, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, muito interessantes. Olha só isso aqui. Estatística de bolas recuperadas no Campeonato Carioca. O Flamengo recuperou 529 bolas, mas é apenas o quinto nesse quesito, tá? Pra gente que fala que o Flamengo defende tão bem, isso de alguma forma até surpreende, né? Agora, olha só esse dado aqui. Quando a gente fala de bolas recuperadas no campo do adversário, o Flamengo é o primeiro, 172 bolas recuperadas no campo do adversário. O Arrascaeta é o terceiro que mais recupera bolas no campo do adversário, com 15 bolas recuperadas. O De La Cruz tem 14 e é o quarto. E aí está empatado com uma turma aí, assim como o Arrascaeta também está empatado com alguns. E o Luiz Araújo tem 13 bolas recuperadas no campo do adversário e está em quinto lugar entre os atletas que mais recuperam a posse no campo do oponente. Já deu para ter uma ideia do que eu estou falando? Vou explicar em detalhes já já. Antes de eu chegar nas imagens, eu quero convocar vocês todos a virarem membros do canal falando de tática. Os membros do canal têm acesso à transmissão tática que eu faço durante os jogos do Flamengo via áudio no canal de WhatsApp, explicando, contando tudo o que está acontecendo taticamente nas partidas em tempo real. Tem também um grupo de WhatsApp para os membros. A gente troca ideia lá, eu e os demais membros, e você, quando virar membro, também vai ter acesso a esse conteúdo. A gente vai trocar ideia lá e é muito legal o debate. Então vira membro, cara, porque você ajuda o canal a crescer e tem benefícios muito legais em troca. Alguns vídeos também saem com prioridade para os membros. Então alguns vídeos são feitos com um pouco de antecedência. Eu mando primeiro para os membros, eles têm acesso prioritário ao conteúdo e só depois que vai para o público em geral. Então, gente, um dos craques do time está de volta no segundo jogo da final do Carioca e não é o De La Cruz. É uma brincadeira. O craque, entre aspas, aí, não é nenhum jogador em específico. E sim, um submomento do jogo de futebol, que é o famoso bloco alto. O Flamengo tem um bloco alto muito eficiente e que gera muitas situações de gol. Então, dá para brincar aí, dizendo que ele é um dos craques do time. O bloco alto esteve ausente no jogo do Flamengo contra o Milionários em Bogotá, por conta da altitude. É um tipo de marcação que exige um pouco mais fisicamente dos atletas, e o Flamengo precisou abrir mão dessa forma de se defender, que impacta muito na forma como o time ataca também. Então, o que eu vou fazer aqui agora é uma pequena análise desse bloco alto do Flamengo. Quero mostrar para vocês como é que funciona, quais são as dinâmicas, quais são as regras de ação, como é que se estrutura esse bloco alto e por que ele é tão eficiente e o tanto de finalização que ele gera para o time. Então, vamos lá para a análise agora. Então, o bloco alto do Flamengo parte de uma estrutura de 4-1-3-2, sempre com Arrascaeta e Pedro mais adiantados aqui e um pouquinho mais atrás, como vocês estão vendo aqui em destaque na imagem, 3 jogadores aqui, ainda com o Gerson em campo. O Gerson tinha esse papel centralizado e o Cebola mais à esquerda e o De La Cruz mais à direita. Depois que o Gerson teve o problema clínico dele, né, da infecção renal, lá da cirurgia que ele teve que fazer, o De La Cruz assume esse papel mais centralizado e o Luiz Araújo vem fazer esse papel aqui do De La Cruz. Então, isso aqui, imagem do jogo contra o Vasco, isso aqui, imagem do jogo contra o Botafogo, mesma estrutura. O Flamengo parte dessa estrutura para depois ir fazendo algumas modificações que a gente vai explorar bastante agora. Aqui a gente já vai ver a imagem de um dos jogos contra o Fluminense, e aqui o bloco já se mexeu um pouquinho, porque esse bloco alto do Flamengo parte de uma estrutura, como eu já falei para vocês, de uma marcação mais zonal, mas ela varia muito essa marcação zonal para individual, para encaixes individuais e até em alguns momentos uma marcação mista. Alguns jogadores estão fazendo um fechamento de linha de passe, tendo a bola como referência, e outros estão tendo o adversário, o oponente como referência. Então, alguns marcando individual, outros
fazendo uma marcação mais zonal. Muito interessante de perceber. Então, olha só isso aqui, ó. Aqui a gente já tem o Cebola encaixado individual aqui, o De La Cruz também, o Arrasca também está bem próximo aqui do oponente também, numa marcação individual. Já o Pedro está fazendo um fechamento de linha de passe aqui para tirar esse passe para trás aqui do jogador do Fluminense, tá? Eu vou dar sequência aqui na imagem e a gente vai ver como é que essa jogada vai progredir. Aqui o Cebola dá o bote, acaba errando o bote e o Flamengo faz um 3 contra 1 praticamente aqui, numa leitura muito boa aqui do De La Cruz fazendo um 2 contra 1 com o Cebola e o Pedro de novo tentando fechar esse passe aqui para trás. É tudo muito bem estruturado e muito bem coordenado, né? Muito treinado isso com certeza no dia a dia do Flamengo. E aí o Flamengo vai ter uma finalização a partir dessa roubada de bola aqui. O bloco alto gera para o Flamengo muitas situações de finalização. Portanto, dá para dizer que é um craque, entre aspas, do time, porque cria muitas chances, gera muitas chances de gol para o Flamengo, muitas finalizações, e isso é muito importante, obviamente, né? Aqui essa cabeçada que o Luiz Araújo erra, aqui o Pulgar saltando pressão, e quando o Pulgar se avança um pouquinho mais, perdão, o De La Cruz faz o papel dele aqui, né? Eles fazem a troca, né? Então tá aqui o De La Cruz mantendo mais a posição, fazendo aqui uma cobertura, e o Pulgar mais avançado, tá? Que a jogada vai progredir, e aparentemente essa pressão foi superada pelo adversário. O Fluminense, nesse momento, quando a gente olha para essa imagem aqui, tem uma situação confortável de que superou e pode progredir. Mas aí olha o que acontece. O Cebola vai recuperar as costas, tá? E vai conseguir um desarme. Então, passa muito também pela ação dos jogadores, pelo comprometimento que eles têm com as ações defensivas e de como o Tite também estimula e recomenda que esse tipo de ação seja feita. Então, isso também é muito importante. Aparentemente, o bloco foi superado, mas o atleta recupera as costas, desarma, e o Flamengo vai criar mais uma jogada de muito perigo aqui, ó, também nesse jogo do 0-0 lá contra o Fluminense. Aqui o Luiz Araújo já está mais avançado, ele buscou aqui uma abordagem no Felipe Melo, o Felipe Melo consegue se livrar, consegue não perder a posse de bola, né? E consegue fazer um passe aqui para o Diogo Barbosa. Com o Luiz Araújo muito avançado, o Varela salta a pressão com ele coordenadamente. Se o Luiz subiu bastante, o Varela vai subir bastante, porque o Diogo Barbosa também avançou. Os laterais têm muita liberdade para saltar pressão, para avançar junto com o lateral do adversário. Se o lateral do adversário baixa muito para vir buscar o jogo, os laterais do Flamengo se adiantam bastante também. É claro que nunca ao mesmo tempo, porque essa bola vai estar sempre rodando de um lado só. Então, onde a bola rodar, o lateral vai avançar para tentar fazer a abordagem aqui e tentar recuperar a posse de bola. E aí, o Flamengo faz aquela famosa blitz aqui, né, de superioridade numérica da zona da bola. 3 jogadores aqui do Flamengo contra 2 do Fluminense. A bola é recuperada, o Flamengo consegue roubar essa bola aqui e vai acontecer mais uma situação de finalização. Mais uma grande chance criada pela eficiência do bloco alto do Flamengo. A gente está vendo aqui os encaixes individuais do Flamengo, com muita gente concentrada aqui nessa zona do campo aqui, em que os atletas do Fluminense se aglomeraram, os atletas do Flamengo também se aglomeraram, e aqui a gente tem os encaixes individuais, como está apontado aqui nesse retângulo, e aqui 2 jogadores fazendo uma divisão de referência, oponente e bola. Então, cuida do passe, cuida do atleta mais próximo, administra, gerencia essa situação a partir da leitura do perfilamento corporal do adversário e vai deixando o adversário desconfortável, deixando o adversário em dúvida, tá? Então, um pouco dessa marcação que é mista, alguns encaixes individuais, outros que estão cuidando da bola, ao mesmo tempo do oponente. Então, é uma marcação um tanto quanto complexa, mas que o Tite conseguiu colocar em prática muito bem nesse início de temporada e tem funcionado, de fato, muito bem. E aí a gente tem a cobertura aqui, a cobertura curta do Pulgar. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Pulgar estava lendo a cobertura para exatamente estar na linha de passe, né? numa possível chegada do passe ali onde ele estava, já que tinham poucas opções de passe. Então, ele fica exatamente onde a bola possivelmente vai cair, já que os jogadores do Flamengo, né, tapam as linhas de passe possíveis. Então, já dá para entender que a bola pode cair ali. Então, o Pulgar já está no lugar certo, na hora certa, consegue fazer essa interceptação, domínio, passe. O De La Cruz acaba perdendo essa chance aqui. Agora a gente está vendo a inversão de papéis em relação ao que eu tinha mostrado agora há pouco sobre o De La Cruz e o Pulgar. Eles fazem muito coordenadamente essa troca, é tudo muito bem coordenado. Então, se o De La Cruz salta mais pressão, avança, o Pulgar, obviamente, vai fazer o papel que é mais comum, né? A gente vê mais comumente o Pulgar mais atrás
e o De La Cruz encaixando muito individual no volante adversário para tirar o jogo do volante adversário. O André, por exemplo, do Fluminense, é um cara que é muito bom, né? Muito eficaz, muito eficiente. Então, o De La Cruz encaixava muito nele nas partidas contra o Fluminense. O Pulgar ficava mais atrás como cobertura, tá? A jogada vai transcorrer aqui. A gente vai ter o Fabrício Bruno saltando pressão também, interceptando. Os zagueiros também têm essa liberdade de encaixar nos atacantes adversários, nos meios mais avançados, para que, eventualmente, se eles baixem para vir receber essa bola, os zagueiros têm essa liberdade de avançar e interceptar. Enquanto os zagueiros avançam, os laterais recuam e as estruturas ficam bem organizadas, tudo bem coordenado para que o time não seja surpreendido. Então a gente está vendo aqui o Fabrício Bruno saltando pressão, interceptando, a bola fica com o Pulgar. 9 jogadores no campo do adversário, o Flamengo colocando 9 jogadores no campo do adversário. E o Flamengo vai conseguir mais uma finalização aqui, uma bola linda aqui do De La Cruz. Aqui não é uma finalização, né? O Varela tenta fazer um cruzamento aqui, acaba jogando essa bola para fora, mas é mais uma grande chance criada pelo time a partir desse bloco alto que é muito eficiente. Aqui a gente tem mais uma situação de superioridade numérica na zona da bola. O Flamengo com 3 atletas e o adversário, aqui no caso Boa Vista, com só 2. E, de novo, o jogador do Flamengo, que está um pouco mais distante aqui da zona da bola, que é o Léo Pereira, ele está fechando a linha de passe, ele está gerenciando o oponente também, se mantendo próximo, perfilamento corporal de quem pode saltar pressão a qualquer momento. Isso gera dúvida no portador da bola, né? Então, isso tudo é muito bem treinado, muito bem coordenado, e os atletas estão fazendo muito bem, tem muito mérito também. E aqui no cantinho da tela, cantinho inferior direito da tela, o professor Tite está observando tudo com muita atenção. A jogada vai transcorrer aqui e o Flamengo força esse erro do adversário e tem mais uma situação de uma grande chance criada aqui, uma finalização do Luiz Araújo, que vai parar na trave. Então, de fato, gente, o Flamengo vai ter, muito provavelmente, o retorno do seu bloco alto nesse segundo jogo, essa finalíssima aí do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Amanhã, Maracanã, 17 horas. O Flamengo deve ter uma predominância tática sobre o seu adversário por conta do retorno desse bloco alto, que não foi possível ser feito lá em Bogotá, lá na partida da Libertadores contra o Milionários, por conta da altitude. E aí vale dizer também que o bloco alto vai ser importante amanhã, na final do Carioca, mas será importante durante toda essa temporada. Acho que o Flamengo vai conseguir muita predominância tática e até psicológica sobre os seus adversários a partir desse bloco alto. Foi algo que eu pedia já desde o ano passado. O Tite, no início do trabalho, não usou muito o bloco alto e eu fiz até um vídeo sobre isso, vou até deixar o card aqui para vocês. Ano passado, logo que a temporada do futebol de 2023 acabou, eu fiz um vídeo falando sobre isso, falando que o Flamengo tinha que ter o bloco alto como premissa, como ponto de partida do seu jogo. O Tite foi para essa estrutura, foi para o bloco alto, acreditou no bloco alto e tem sido muito feliz na utilização desse submomento da organização defensiva. Aliás, falando sobre isso, para a gente encerrar, fechar e dar uma pincelada aqui, tática também muito importante, bloco alto é uma coisa, pressão pós-perda é outra. A pressão pós-perda também tem sido muito importante para que o Flamengo retome a posse de bola no campo do adversário. Hoje o foco foi só bloco alto, eu fico aqui, deixo aqui para vocês a promessa de fazer um vídeo sobre a pressão pós-perda também, como é que isso funciona no Flamengo. Se fizesse um vídeo sobre os dois ia ficar longo demais, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Convido vocês mais uma vez a virarem membros do canal, se inscreverem no canal se você não for inscrito e, obviamente, deixarem um like, que é muito importante. Até o próximo vídeo, aquele abraço e eu fui.